Professor James Barbosa, matemática. Hoje a gente vai trabalhar mais um probleminha. A nossa abordagem do dia de hoje vai ser sobre estatística. Vamos falar basicamente das três Marias, né? Moda, média e mediana. Ok, pessoal? Uma aula boa, pratiquem essa aula. Essa é aquela questão que você abre no Enem e você precisa ter toda uma atenção. Não que as outras você não tenha que ter, mas essa é aquela questão fácil que você tem que ter cuidado para não errar no Enem. Vamos primeiro aos conceitos de moda, média e mediana. Nós temos aqui as habilidades sendo trabalhadas em moda, média e mediana. São as três Marias, né? E a gente tem aqui a primeira relação de média. Média, moda e mediana são medidas de tendência central, utilizadas em estatística. Média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, valores sem grandes discrepâncias. A gente tem uma primeira fórmula aqui, apresentada sobre a ideia da média, né, que seria o somatório dos valores dividido pelo número total de eventos. Vamos ao exemplo número 1. Você vai identificar no exemplo se esse exemplo ele vai aparecer como moda, média e mediana. Claramente o exemplo está aparecendo como média, né? Porque ele já traz para a gente a informação média. Professor, mas a palavra média aritmética, a gente tem dois tipos de média. A média normal, que a gente chama só de dispersão de dados, né? Informações, agrupamento, e uma média conhecida como média ponderada. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Um somatório, que a gente viu na fórmula agora há pouco, né? Você faz um somatório dos valores e já atribui a ideia do número total de alunos, né? Ou jogadores que foram medidos. Então a gente tem 108 dividido por 5 vai dar exatamente 23,6. Essa seria a média aritmética, ou seja, pessoal, seria exatamente a média dos alunos. Então qual seria a média desses jogadores, né? 23,6, tá bom? Simples. Isso acontece, por exemplo, quando você trabalha com times de basquete. Qual a altura média do time de basquete da seleção masculina, feminina? Você tem lá a média, voleibol, né? A idade média dos alunos da escola, ok? Então a média de nota. Então basicamente é isso, é uma ideia bem simples. Vamos lá, vamos seguir aqui. Moda. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. Exemplo. A gente tem no exemplo número 1 aqui aparecendo, número 2, na verdade, porque agora o primeiro era sobre média, número 1 de moda. Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda? Gente, basicamente a moda é o que mais se repete. Se você observar aqui, ó, vem comigo aqui, se você observar aqui, você vai perceber que o número 36 aparece uma, duas, três vezes, né? Ok? Ou seja, é o que aparece mais vezes. Logo, a moda é exatamente aquela informação que aparece mais vezes. Quando ele utiliza, e é importante perceber isso, ó, quando ele utiliza a palavra bimodal, vamos imaginar aqui que o número 38, ele aparecesse mais uma vez, aparece apenas duas vezes, tá vendo? Ó? Diferente do número 36, que aparece 3. Vamos supor que o 38 aparecesse mais uma vez, aí ele entraria nessa palavrinha aqui, ó. Ele não seria mais a moda, seria bimodal, tá bom? Isso pode acontecer com mais itens, tá bom, gente? Professor, e quando não aparece essa repetição de valores? Aí você diz simplesmente que não há moda, tudo bem? Simples assim. Uma vez, moda. Duas vezes, bimodal. Não apareceu, não há moda, ok? Vamos à próxima. Mediana. Olha a mediana para a gente fechar as três Marias aí, ó. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Hoje eu vou ensinar para vocês uma ideia bem legal que você nem precisa usar esse conceito aí, tá bom? Quando o número de elementos de um conjunto é par,
a mediana é encontrada pela média dos valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Vamos ao primeiro exemplo aqui da ideia de mediana. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55, 1,78. Qual o valor da mediana dessas alturas, né, dos estudantes? Gente, a altura está ligado à ideia do termo central. Então fiquem de olho nessa ideia do termo central. Identifica quem é o termo central, faz uma quantidade. A gente vai entrar com uma palavrinha chamada rol, né? Professor, o que significa a ideia do rol na estatística? Você colocar em ordem crescente as informações ou os dados escolhidos, tá? Ou decrescente, tá bom? O que é a mediana para a gente sair aqui, ó, afinadinho nessa ideia de mediana? É o termo central. Se eu tenho números ímpares, imagina aí o número 5, você tem 1 a 5, o termo central, o número 3, ou seja, o terceiro termo dentro da organização de rol é a nossa mediana, tá bom? Se o número for par, você vai pegar os dois centrais, né? No caso, você vai dividir 6 por 2, no caso aqui do exemplo, você vai ter o quê? 3, ou seja, o terceiro e o quarto termo são os termos centrais. Como diz o texto, você vai fazer o quê? Você vai somar os termos centrais e dividir por 2. Você vai encontrar a mediana. Vamos aos próximos exemplos. Ó, a solução aqui desse problema, ele já é apresentado, né? Se a gente, aqui já foi ordenado, já foi organizado em rol, tá bom? A gente tem aqui ó, o maior, né? Você tem um menor, de olho nessa dica, tá? Você tem um maior e tem um menor. E você já consegue estabelecer, ó. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Pronto. Você consegue estabelecer que o termo central é 1,65. Olha aqui, ó. Você tem a metade para um lado e você tem a outra metade aqui, ó. Já que se trata de números ímpares, né? O próprio 1,65 já é a mediana. Lembrando que números pares é outra ideia, tá bom? Pronto, resolvido o exemplo aqui. Vamos à próxima. Nós temos agora ó, a ideia um outro probleminha bem básico também para a gente fechar essa ideia de mediana. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra. Olha para a relação aqui ó, e já identifica, tá? Professor, tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem, a gente vai ver lá no gráfico, tá bom? Aqui dá para mexer tranquilo. O que ele fez? Ele já montou aqui ó, o rol, né, em ordem crescente, estabeleceu os dois termos centrais, lembra que eu falei? Quando o número é par, já é fácil identificar. Quando o número é ímpar, é fácil identificar. Quando o número é par, você faz o quê? Você utiliza a ideia da média aritmética, que é a divisão desses números, tá? Ou seja, 27 somado a 32 dividido por 2. Você já vai obter a média aritmética. Onde eu posso encontrar esse tipo de informação no Enem? Você vai encontrar em gráficos, né? Gráficos de linha, você vai encontrar em gráficos de coluna, né? Dessa daqui, ó, histogramas também, e também em gráficos de pizza, tá? A ideia de moda média e mediana. Fique atento, porque você vai sempre encontrar esse tipo de problema no Enem. Professor, com que frequência? 3 a 4 questões em média, tá? Por prova de Enem. Pode consultar todas. Nos últimos 10 anos você vai encontrar essa mesma frequência de informações. Vamos a mais problemas. Lembra que as informações são tabela, gráfico, né? Aí vários tipos de gráfico. A gente chama isso na matemática de tratamento da informação. Vamos a ela. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas, sobre o quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela a seguir. Marque, vamos ao comando, marque a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana. Pessoal, muita atenção que vai aparecer aqui, ó, a primeira dica do professor de hoje, tá? Se liga aqui, ó, olha a ordem, média, moda e por último a mediana. Tudo bem? Fica atento nessa dica porque a gente vai trabalhar o problema de acordo com as respostas. Então é bem legal você trabalhar as tuas questões do Enem utilizando as tuas respostas, tá bom? Vamos a ela. De cara aqui, ó, a gente já consegue observar uma informação que é a ideia da média aritmética. Professor, o que é a média aritmética? O somatório dos valores, como a gente já havia comentado, ó. Soma todo mundo e divide, no caso aqui, ó, por 10, que é o número total de alunos. Esse valor
equivale a 47, né? Como são 10 alunos, 47 dividido por 10, ó, vai dar 4,7. Vamos à dica número 1, que eu acabei de falar que ia deixar para vocês aqui, ó, dica de ouro para vocês usarem, tá bom? Olha as questões que eu tenho aqui, ó. Na ordem que foi estabelecida, a gente calculou a ideia da média, né? A média deu 4,7. Gente, dá uma olhada nas tuas alternativas. Onde é que está a média, ó? 4,7 está dizendo o quê? Que a letra A está fora. 4,7 está dizendo o quê? Que a letra B está fora. Eu estou usando o próprio gabarito para facilitar a minha informação, tá vendo? Ó? Como é que eu resolvo essa questão do Enem? Olha aqui, ó, o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu resolvi, das 3 perguntinhas das Marias, né, moda, média e mediana, eu só resolvi a média aritmética. E assim mesmo eu consigo eliminar 3 itens de 5. Então, para mim, que vou prestar uma prova do Enem, é importantíssimo entender que o teu tempo ele tem que ser muito bem utilizado, tá bom? Cancelei 3 alternativas, sobrou apenas 2. Vamos ao problema. Olha o que aconteceu agora. Eu vou olhar para as minhas informações, já calculei aqui a nossa média, né? Deu 4,7. E agora eu vou para a minha mediana, que é o termo central, né? Organizei num rol aqui de forma crescente, lembrando que são 10 termos. Então, o 5º termo, lembra da dicasinha? São 10 termos, divide os 2 centrais, né? Tá vendo? Os 2 centrais, soma os 2 centrais, no caso aqui é o 4,7. Vamos dar uma olhadinha aqui no cálculo, para você perceber isso com mais clareza. E, professor, por que você está trazendo a moda agora? Gente, lembra que eu só preciso de 2 informações na tabela? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Ó. Lá na alternativa, só restou 2 para a gente. Com a moda eu já consigo resolver o problema. Tá? Depois eu volto lá para vocês perceberem isso. Olha o que acontece agora. Pega os 2 centrais, né? No caso aqui, o 4 e o 5. Soma os 2, divide por 2 e vou obter aqui ó, a minha mediana, 9 por 2, que dá 4,5. Eu nem precisava calcular mais isso nesse problema, porque a moda estabelecida já dá essa resposta. Resposta correta, né, que eram os últimos itens que faltavam para a gente. Resposta correta, letra D, de dado, né? Tudo bem? Vocês perceberam que com a moda eu já consigo identificar lá minhas questões. Eu fiquei entre a D, entre a C e a D, e com a ideia da moda eu nem precisaria calcular a mediana, tá? Gente, a gente vai agora para o próximo problema. E a gente já viu o item principal, que é trabalhar a ideia de moda, média e mediana, e agora a gente consegue aplicar isso dentro de gráficos. Vamos lá. Olha, o primeiro gráfico que a gente vai trazer para vocês. Ó, o uso de biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução da emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico mostra a produção de biodiesel em milhões de litros em uma usina durante o período de 1 ano. De acordo com os dados, a média, gente, muito importante, toda hora eu estou frisando a ordem ou o respectivo valor estabelecido. Primeiro vem a média, a mediana, depois vem a moda. Em milhões de litros são a palavra respectivamente, tratamento da informação, português, tá vendo? Ó? Nessa ordem estabelecida. Então, primeiro quem vem? A média. Segundo quem vem? Mediana. E por último vem a moda. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para esse gráfico aqui, ó, e vou identificar a moda, que é mais fácil de identificar, né? Que é o que cai mais, tá vendo? Ó? 10 aparece 4 vezes. Lembra o que eu falei? Sempre que você puder utilizar o teu gabarito para te ajudar, é importante. Vamos ver ele. Dá uma olhadinha aqui no teu gabarito, ó. Lembrando que, respectivamente, nessa ordem, a moda é a última a aparecer, ó. Letra A está fora, porque a moda é 9, está errado. Letra C também está fora, porque a moda é 10, está errado. E a gente ficou entre a B, a D e a E. Tá vendo? Ó, aquela questão de você usar o teu próprio gabarito para resolver o teu problema. Vamos à resolução agora. Bem, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a mediana, né? Que são todos os valores. Aí você olha aqui, ó, o 5, aí vai somando todo mundo. 5 mais 8 mais 10, até chegar no 6, né? Divide todo mundo por 12, porque é a quantidade de meses, né? E você vai obter o valor 102, dividido por 2, 8,5. Gente, na ordem, quem aparece primeiro? Lembra que a gente já eliminou a letra A, lembra que a gente já eliminou a letra C, ok? Se você olhar aqui, ó, já sei que a moda é 10, eu fiquei entre a B, a D e a E. Só que a minha média aritmética é 8,5. Isso quer dizer o quê? Que a B também eu posso mandar embora, e agora eu fiquei entre essas duas aqui, ó. Sacaram? Professor, por mais que eu não lembre da ideia da mediana, que é o termo central, eu já consigo matar um monte de informações com isso. Ó. Vamos lá.
organiza em rol, que a gente tem os 5, né? E verifica, são 12 números, vou pegar os dois centrais. Ó. Quem são os dois centrais? O 8 e o 10. Lembra da dica? Soma o 8 e o 10, divide por 2, dá 18, né? 18 dividido por 2, eu vou ter 9. Alternativa correta, letra... Olha aí, pessoal, letra D, tá bom? Letra D é a nossa alternativa correta. E assim a gente consegue matar aqui um outro probleminha. Essa questão aqui, ó, essa questão, eu vou fechar ela de uma maneira bem simples, tá? Para a gente não perder tempo. O que é a mediana? Mediana é o termo central. Então, vem comigo. Eu vou olhar aqui, ó, o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana, termo central, dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Gente, vamos à dica, ó. Professor, a ideia não era organizar em rol? Fica a dica para vocês, para você não perder tempo quando você se deparar com tabelas e gráficos. Você vai pegar o menor. Quem seria o menor? Aqui, ó, elimina. Quem é o maior? 9, elimina, tá bom? Aí você tem o quê? Que mais que você tem aqui? Você tem o menor agora depois do 6,8. Você vai para o 7,5, é o menor que existe, ó. Quem é o maior que sobrou? 8,9. Quem é o menor que sobrou? 7,6. Quem é o maior que sobrou? 8,6. Quem é o menor que sobrou? 7,6. Quem é o maior que sobrou? 8,5. Quem é o menor agora de todos que sobraram? O 7,7. Quem é o maior que você consegue observar? 8,8. Olha para os teus dados agora e identifica. Quem é o menor possível? Eu posso eliminar esse cara aqui, ó, que é o 7,9. Aí sobrou quem? Sobrou agora o maior. Quem é o maior possível? Esse cara aqui, ó. Ou seja, sobrou os números 8,1 e 7,9, para você não perder tempo. Se eu somar aqui, ó, rapidinho, 7,9 mais 8,1, eu vou obter 16, né? No meu cálculo. 16, como a gente já viu, dividido por 2, eu vou obter o quê? 8. Alternativa correta, letra B. Ok? Tá aí uma dica bem legal para vocês que não queiram perder tempo organizando em rol, tá bom? Ficamos por aqui e a aula de hoje foi sobre moda, média e mediana e aguardo vocês na próxima.